Olá, centelhas! Você está no canal Eu Sou Centelha Sim. Você é muito bem-vindo aqui. Fique à vontade para assistir os vídeos até o final e para compartilhar com aquelas pessoas que estão passando pelo processo de expansão de consciência, que estão no momento de querer evoluir nesta dimensão. Você pode fazer isso e contribuir para que essas pessoas possa viver esse processo de forma mais confortável, que elas possam entender de fato como pode ser mais tranquilo e pode ser um processo de evolução lindo. Hoje nós vamos falar sobre mais uma lei. Nós estamos falando das leis universais e hoje nós vamos falar de uma lei bem peculiar, que é a lei da polaridade. No universo, segundo alguns mestres, todas as outras leis correspondem dessa lei. E o que seria a lei da polaridade? Na verdade, essa lei fala de que somos dois polos e ela está muito relacionada com a lei da vibração. E vocês vão entender o que quero dizer com isso. Nada é absoluto no universo. Tudo está relacionado com o meu referencial, com a forma como vejo as coisas. Sabe? Como o meu lado da história, para falar claramente. Mas nós somos duais. Assim como existe a moeda, que é feito da mesma matéria, do mesmo material, mas tem dois lados diferentes. E que essa lei vem a dizer que a moeda, assim como a moeda, nós somos o oposto da mesma coisa. Então, para que fique um pouco mais claro para vocês, porque é um pouco complexo de entender, e pensando nas outras leis, você que é bem mais simples, você fica pensando como funciona tudo isso e o que seria de fato essa lei dos dois polos. Quando falo dois polos, eu posso usar como exemplo os sentimentos, o bem e o mal. Então, eu olho uma situação e analiso ela como boa sob o meu ponto de vista. E aí, sob o meu ponto de vista, eu imagino que o outro também esteja vendo da mesma forma. Mas, de fato, o que eu estou vendo, que é do bem, eu estou vendo algo relacionado com o que eu penso, como uma referência que eu tenho como bem. O outro lado existe e pode ter um outro referencial, o medo e a coragem, que de fato a coragem é a ausência do medo e o medo em si é a ausência da coragem. Então, eu estou o tempo todo nessa dualidade, né? Coragem e medo, esquerda, direita, né? O tempo todo. Na verdade, quando termina uma coisa, começa a outra e vice-versa. Como o frio é a ausência de calor. E quando eu digo que isso está relacionado com a lei da vibração, na verdade, o que quero dizer é que o meu referencial, o meu ponto de vista está muito relacionado com a minha vibração naquele momento. Então, se eu, que tenho uma mente dual, eu enxergo as coisas como algo ruim, eu posso escolher sobre uma outra perspectiva também ver o outro lado. A lei da polaridade é isso. Quando começa uma coisa, entra outra coisa. Então, quando falo que nada é uma verdade absoluta, existe dois polos. Essa é a lei da polaridade. Não existe uma verdade absoluta. O que temos como verdade é a forma
como percebemos algo naquele momento. A minha verdade não significa a verdade do outro. Então, quando eu não estou vibrando numa coisa, quase sempre estou vibrando na outra. O certo ou não, né? Tudo é relativo, mas o ideal para que vivamos em equilíbrio é se colocar diante dessa lei de uma forma aonde possamos entender que existe o ativo e o passivo. Enquanto eu me movimento, o outro está parado. E que às vezes eu estou muito rápida e às vezes eu estou muito lenta. Isso é a lei da polaridade, esses são os dois polos. E entender que está tudo bem com relação a isso, entender que existe dois lados, entender que às vezes eu estou muito agitada e às vezes estou muito calma, isso também faz parte. Mas eu também posso buscar o equilíbrio dessas duas coisas. Eu posso escolher, dentro da lei da polaridade, um certo equilíbrio. E aí a gente percebe também que é uma vibração. Então imagine esses dois polos. Uma hora você está muito agitado, outra hora você está muito calmo e tá tudo bem. Aí a gente vai mantendo um equilíbrio, você vai analisando através da tua mente racional que eu posso equilibrar essas duas coisas. Então, o que eu faço? Eu observo e me permito ser observada. Eu tenho uma verdade, mas entendo que existe a verdade do outro. E aí eu passo a observar. E em alguns momentos eu me deixo ser observada, entende? Ora eu sou observador, ora eu sou observada, ora estou agitada, ora estou calma, entendendo que todas as coisas são duais, que a polaridade é somente o encontro dos dois extremos, entende? Quando eu olho algo que aconteceu no universo e me chocou, e me entristeceu, e me deixou com a vibração baixa, eu escolho ser um observador de tudo aquilo, lembrando que nós somos duais, lembrando que quando alguém cometeu um crime, por exemplo, existiu ali todo um histórico para que chegasse nesse momento. Então, nesse momento, eu me coloco como observador da vida. E aí eu não pego a verdade absoluta que eu, pelo meu ponto de vista, tenho comigo naquele momento e aplico sobre essa situação. Me coloco no lugar de observador, me coloco no lugar de que, se estou somente observando, eu estou analisando e criando de que existe uma dualidade dentro de mim e tá tudo bem, porque em algum momento eu também estou sendo observada e um outro lado também está ali me observando, porque quando começa o meu direito é porque terminou o direito do outro e assim por diante, uma linha de limitação. Quando a minha mão vai muito para a direita, eu sinalizo à esquerda. E eu sei que é muito complexo, né? Mas é importante saber dessa dualidade, saber que a gente precisa encontrar um equilíbrio para que essa lei que nos rege possa de fato nos reger ali no meio, não tanto para a direita, não tanto para a esquerda, mas buscar um equilíbrio que seria a forma mais correta. Então, se eu estou diante de um assassino e nada posso fazer para resolver aquela situação, me coloco no lugar de observador e tento ficar ali no meio, nem assumir que de fato ele é.
e nem dizer que de fato não é. Entende? Buscar o equilíbrio para todas as coisas, porque nada é absoluto no universo. Tudo muda o tempo todo, tudo está em movimento. Os opostos, eles são somente os extremos de algo com que a nossa mente racional compartilha naquele momento. Então fica difícil dizer o que de fato é uma coisa e o que de fato é outra. E aí entra a lei da vibração, que permite esse equilíbrio quando vibramos nesse meio entre uma coisa ou outra, entendendo que existe esses dois lados. Nós conseguimos, através da nossa vibração, usando as outras leis, a viver de uma forma mais leve e viver de uma forma melhor. Namastê, amados.